Você já viu essa imagem em algum momento, em algum livro, em alguma pesquisa que você fez na internet? Não? Então, se você não entendeu o que significa essa imagem, vamos para a nossa sexta aula a respeito do barroco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa sexta aula a respeito do barroco, certo? Essa aula vai ser uma espécie de introdução ao barroco. Nós vamos ver um pouco mais, de forma mais aprofundada, nas próximas aulas, mas aqui a gente vai ter o início, né, de como iniciou esse barroco, ok? Eu já coloquei aí de cara para vocês a imagem de Artemisia Gentileschi. Foi uma grande artista, certo, do barroco italiano. Só para vocês terem ideia, o barroco começou lá no século XVI, né, com alguns artistas, principalmente relacionados a obras artísticas como pinturas, arquitetura, né? Então se iniciou lá na Itália, em alguns países da Europa, mas veio ser, digamos assim, uma escola literária a partir do século XIX, certo? Então essa imagem representa a imagem de Artemisia, né, que foi uma grande pintora, né, uma grande artista da época. Então, passando aqui as imagens dela, né, a gente pode perceber o grotesco, de certa forma, né, um visual bem mais, digamos assim, colorido, né, que traz também o terror, o horror, alguns sentimentos que vão circular aí na sociedade, né, que vão dizer alguma coisa a respeito do homem, né? Lembrem da época do classicismo, certo? E aí o antropocentrismo, né? Lembrem de toda a historiazinha que se iniciou, né, a partir da questão do teocentrismo e antropocentrismo. Então tudo isso aí ainda estava, digamos assim, em bastante enaltecimento, certo? Dentro da sociedade. Então vejam as obras dela, né? Não eram obras bastante simplistas, eram obras muito expressivas, né? Essas são apenas duas das obras delas. Dentro da história, né, a gente percebe que houve um caso de estupro relacionado a Artemisia. Então há muitas representações de obras delas a respeito disso. Vocês podem ver na internet se tiverem curiosidade. Nós temos o aclamado Michelangelo e essa imagem, essa obra de arte, né, foi feita por ele, certo? Teto da Capela Sistina, né, vocês podem perceber a imagem de anjos, demônios. O que foi que aconteceu aí nessa época? Vocês lembram que desde o classicismo, né, houve essa questão do antropocentrismo, de algumas pessoas estarem um pouco indignadas com algumas posturas da Igreja Católica. Então, começou-se a falar a respeito de uma reforma, né, na igreja. Vamos pensar em outras perspectivas, não é somente essa perspectiva em que a igreja coloca. Então, esse carinha aí que vocês estão vendo, o Lutero, né, ele iniciou aí essa reforma protestante, né, contra a Igreja Católica e contra os preceitos dela. Então o barroco foi, digamos assim, um momento em que a Igreja Católica também fez o uso dessas obras ao seu favor, né? Essa obra aqui, ó, que eu acabei de mostrar a vocês, né? A Igreja Católica utilizou como se fosse uma marketing, né? Então foi que a Igreja Católica fez. Então já que querem, claro que não foi de forma bem direta, né, pessoal, nem objetiva como eu estou contando. Vocês podem entender um pouco melhor lá nas aulas de história, quando vai falar a respeito desse assunto, certo? Então a Igreja Católica pensou o quê? Vamos demolir essas igrejas e vamos construir verdadeiros templos, né? Então a gloriosidade de Deus vai ser representada através dos templos, através do ouro, das pinturas. Então foi assim, meio que uma carta de mestre, né? Então, nesse momento da Contra-Reforma, a Igreja Católica meio que utilizou do barroco, dessas pinturas barrocas, para enaltecer os templos, né? Até hoje a gente ouve falar de igrejas barrocas, né? A gente tem algumas, claro que a maioria delas foram construídas a partir do século XVI, né?
Então, esse carinha aí, ele teve uma importância tremenda nessa época, né? E houve também essa contraposição, né, da Igreja Católica, e aí nós temos a relação entre antropocentrismo e teocentrismo, que foi bastante visível também dentro aí do Barroco, ok? Então, o Barroco foi um período do século XVI marcado pela crise dos valores renascentistas, né, gerando uma nova visão de mundo através de lutas religiosas e dualismos entre espírito e razão. O movimento envolve novas formas de literatura, arte e até filosofia, né? Então, ó, no campo religioso, a reforma lá pelos anos de 1517 contestou as práticas da Igreja Católica e propôs uma nova relação entre Deus e os homens, o que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, em 1563 tem início a Contra-Reforma, né? Que tinha um objetivo de combater a expansão do protestantismo e recuperar os domínios perdidos. Então, foi aí, né, que a Igreja Católica começou a fazer uso dessas obras barrocas. Tem várias outras obras. Caravaggio também é um nome muito importante, vocês podem até pesquisar, né? Inclusive tem uma imagem dele, de São Tomé, bastante conhecida, que foi também realizada e produzida nesse momento do Barroco. E aí nós temos as características do Barroco, né? A arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe. Vocês percebam que nessas obras que eu passei anteriormente da Artemisia, né, dava para perceber a expressão muito demarcada, né? O horror, de certa forma um pouco do decote da personagem, as cores, né, muito mais consistentes, certo? Então tudo isso era relacionado aí à característica dessa arte, né, além do detalhe. O dualismo e contradições, né, como o homem não sabia na verdade a quem recorrer, né, existia essa questão do antropocentrismo, do teocentrismo, da reforma protestante, da contra-reforma protestante, certo? Então o homem estava muito sem saber, na verdade, né, a quem recorrer, o que justificar, qual seria, na verdade, o caminho dele. E, além disso, né, relacionado a isso, na verdade, nós temos a questão da efemeridade da vida, né, que era um dos lemas do Barroco, certo? Aproveitar a vida enquanto ela existe, ok? E aí nós temos duas concepções do Barroco literário, o cultismo e o conceptismo. Vamos verificar aqui, né? O cultismo como sendo um jogo de palavras. Nesse estilo, a linguagem rebuscada e culta, chegando a ser extravagante. Então, nele é a valorização de detalhes e de pormenores. Aí vocês podem ver um exemplo, né, desse jogo de palavras. Das figuras de linguagem também presentes, principalmente a antítese, né? Essa ideia de ideias opostas presentes numa mesma frase em um mesmo período. Então, é uma das figuras que está aí, né, muito presente. O paradoxo também, muito presente dentro da arte barroca, dentro da literatura barroca. Então, fiquem atentos a essa concepção, certo? Além disso, nós temos o conceptismo, né, identificado pelo jogo de ideias. Então, o estilo conceptista trabalha com a imposição de conceitos e a definição de um raciocínio lógico. Portanto, tem como característica o racionalismo e a retórica aprimorada, né? Então, essa questão do convencer o homem, né, de convencer o outro a partir de conceitos, a partir de ideias, era também uma das prerrogativas aí do Barroco. E aí nós temos duas questõezinhas para analisarmos sobre esse Barroco. Então, a sinala alternativa é que não apresenta uma correta definição do estilo Barroco. Letra A, a produção poética seiscentista expressou a tensão e a irregularidade de uma época conturbada por valores opostos. Ok, né? A gente sabe que existiu toda essa contraposição humana. Uma das temáticas determinantes da poesia do século XVII foi a efemeridade do mundo terreno, também, né? Eu acabei de falar sobre isso. A dialética da culpa e do arrependimento refletiu a inconstância da alma barroca? Sim, né? Como existia o teocentrismo e o antropocentrismo, toda essa questão de pecado, de vida terrena também foi aflorada. O Barroco brasileiro adotou o racionalismo como um dos principais norteadores da vida e da arte? Não, né? Tanto é que o teocentrismo ainda estava presente,
né? Então, essa questão de ser racional caiu por terra. Tanto é que foi perdendo os valores renascentistas, né, que pregava justamente essa questão do racionalismo. Então, o jogo de ideias e de palavras confirmou-se como um dos aspectos preponderantes da estética barroca. Sim, eu acabei de falar a respeito das figuras de linguagem. Então, a alternativa correta é D, né? Racionalismo não é uma das características do neoclassicismo ou arcadismo e não do barroco. A segunda questão diz o seguinte, que a preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que descrê da misericórdia divina e contesta os valores da religião, desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza, se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos, se revolta contra as insondáveis desígnios de Deus e quer gozar ao máximo seus dias, enquanto a mocidade dura. Aqui nós temos como alternativa correta a alternativa E, né? Vocês percebam que essa questão do gozo, né, dos dias está muito presente dentro do barroco. Então, o Enem também ele pode cobrar o barroco como sendo um estilo literário que traz a questão da efemeridade da vida terrena, certo? Pode trazer essa questão do dualismo, né? Dos estilos literários bastante marcados, o sepultismo, o cultismo, certo? Então, o barroco necessariamente é essa visão, né, de literatura um pouco diferente, um tanto que diferente, na verdade, do classicismo, ok? Nas próximas aulas nós vamos estudar um pouco de forma mais aprofundada sobre o barroco e a nossa aula se encerra aqui. O comentáriozinho sobre a questão, né, o homem barroco assume consciência integral no que se refere à fugacidade da vida humana, que é a efemeridade. O tempo veloz e avassalador, tudo destrói em sua passagem, portanto tem gozar os prazeres da antes que tudo acabe. Então, nossa aula se encerra aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Não deixem de fazer as questões presentes no módulo de vocês, porque isso é importante para a assimilação dos conteúdos, certo? Até mais!